o primeiro pro segundo foi assim, mas, pô, primeiro pro segundo, o segundo pro terceiro foi mais fácil, o terceiro pro quarto foi. Entendeu? Sim, Você teve sim. essa sensação que eu te falei, não Sim, com teve? certeza. Porque, assim, vem um, vem outro. A gente parando pra pensar hoje, né, como mulher aqui, mãe, dona de casa, aquela coisa toda, é, dar conta de 7 não é brincadeira. Sim. Você tem que ter uma disciplina muito boa ali. Aham. Porque senão dá uma É. pirada. Dá Sim. uma pirada, aquela mãe que Mas surta. assim, Eu a vou gente, a sair gente, correndo, gritando e pelada. é. A gente, eu acho que também vai construindo as coisas aos poucos, né? Mas, por exemplo, você casa. E aí, quem casa pensa assim, ai, gente, uma criança aqui vai ser muito difícil, porque a gente vai ter que sair da nossa rotina e tal. E de fato muda muito, né? Você fala assim, Muda. Por isso que eu caramba. falei, o primeiro filho muda tudo, né? Aquela Exato, coisa. você muda tudo. O que aconteceu com a gente, que como a gente casou e a gente logo engravidou, então meio que praticamente a nossa vida de casado é com criança. A gente Sim, porque ficou você tava sem grávida criança por e aí 9 é. meses, É isso praticamente, aí. assim, né? Só esperando chegar. Só esperando chegar. E a criança estava de alguma E maneira. já vivenciando aquele momento. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Exatamente. Tipo assim, o entorno do tipo vai chegar e aí mudança do corpo e não sei o quê, né? Só que isso, a gente casou. O nosso próprio casamento foi um casamento que a gente. Isso que eu contava, a gente tava. E Deus queira que a gente ainda esteja assim, né? Mas eu me lembro, a gente, muito novo, quando a gente casou, a gente tava com muito ânimo apostólico, sabe? Então, o nosso casamento, ele foi até apostólico, digamos assim. Eu não convidei tanta gente da minha família e convidei amigos que eu queria aproximar da gente, entendeu? Por exemplo, não sei se vocês conhecem, Marina e Gustavo Rangel. Sim. Uhum. Eles foram pessoas que foram no nosso casamento e que, apesar de terem feito a mesma faculdade que a gente não era tão amigo e eles foram pro nosso casamento. Então, tinham pessoas no nosso casamento que a gente queria que as pessoas vissem, cara, isso aqui é uma coisa muito importante. O casamento. Eles não eram convertidos nessa época, entendeu? Então, a gente... Pra dar um testemunho, Exato, né? isso Vale aqui é a muito pena. importante. Tipo, vale a vale a pena. pena. Fica aqui com a gente, entendeu? Então, várias pessoas que estão aqui hoje, o Henrique veio aqui e tal, foram pessoas que participaram disso e viram o nascimento da nossa família, Foi o qual crescimento da nossa igreja? família. No Outeiro da Glória. Anote. Com o Padre Sérgio. Ah, ok. Então, a gente estava assim, muito no casamento. Esses documentos todos eu li antes de casar. O Ítalo também. A gente estava assim, muito consciente do que a gente estava fazendo, sabe? Muito, muito. A gente sabia exatamente o que era aquele sacramento. A gente estava na vida da graça, cuidando de toda a nossa vida espiritual, entendeu? Então, aquilo foi muito, assim, verdadeiro, assim, muito emblemático. E uma coisa que tava muito no meu coração é de que, caramba, eu de fato, entendendo o sacramento do matrimônio como eu entendo, eu quero que ele seja sinal sensível e eficaz da graça para as pessoas. Então eu gostaria que o nosso casamento, né, o meu e do Ítalo, que ele florescesse para as pessoas, entendeu? Que as pessoas olhassem para nossa vida e pensassem, caramba, Cristo de fato existe. Cristo E olha vive, que sabe? bonito Uhum. isso, porque você vê, né, o desejo, como Deus atende os desejos dos nossos corações. O que você desejou, o Ítalo também, como isso né, continua até hoje, e agora é o exemplo dos filhos. Sim. Né? As pessoas olham com uma admiração e falam assim, caramba, eles são casados, têm 7 filhos, a Sâmia não é aquela pessoa desleixada que tá lá toda largada, Sim. desesperada, sem suportar, que suportava. Não é isso, não é um Aham. fardo. Sim. É uma alegria ter os 7 filhos, Sim, e como isso é um sim. exemplo para as pessoas. A gente não teve 7 filhos porque a gente, como eu Por dizia irresponsabilidade, antes, ou foi porque a igreja acontecendo, mandou. porque a igreja mandou uma ordem, né? Exato, não, isso foi, como eu falei, né, a formação foi uma coisa que você pega pra si. Então eu peguei pra mim, sabe? Não era uma coisa do tipo, o apostolado mandou, a igreja mandou, o padre mandou. Não, era uma coisa que, tipo, eu vejo muito sentido nisso, entendeu? Eu quero que isso aconteça na minha vida, entendeu? Então eu vejo um valor nisso. Então não é uma coisa que aconteça. É uma coisa que, caramba, graças a Deus que Deus permitiu que isso acontecesse Claro. na nossa vida. E depois também, mais à frente, com essas crianças todas criadas, e depois casadas, e com os netos, uma família assim grande, Sim, deve ser uma sim. coisa muito prazerosa tudo isso. Claro, exatamente, Do exatamente. mesmo jeito Mas, que deu assim, trabalho no início, depois dá muito prazer claro, mais à mas frente. assim, o que eu quero dizer, Bertaldo, é que nada disso foi por um motivo humano, assim, Uhum. sabe? Foi por, assim, um desejo de uma busca de verdade, assim, de
buscar a santidade, assim, do que Deus espera de nós, assim, de corresponder a essa vocação que Deus nos deu, entendeu? Então foi uma coisa muito consciente nesse sentido. E aí, eu acho que com isso traz um outro peso para todas essas coisas da nossa vida, sabe? Para o cuidado das crianças, para ficar sem dormir, para, enfim, engravidar tantas vezes. Que não é Pra fácil. você. Sabe? Só Sim. que isso traz um outro peso.